É tempo de partir agora para analisar os temas que fazem a atualidade no dia de hoje, com a presença de Emanuel dos Santos. Emanuel, muito obrigada por estar aqui nesta edição das 12. Eu é que agradeço uma vez mais e muito bom dia. Vamos então voltar a estas declarações de António Costa agora com mais força, apesar de terem sido ditas há 6 dias. Há um artigo hoje de opinião sobre este assunto que começa assim: pela boca morre o peixe. Sim, Tânia, é um assunto genuinamente de conteúdo político. Eu, como sabe, prefiro sempre as áreas mais técnicas, económico-financeiras, mas como me lança o repto, não deixarei de fazer um comentário sobre as declarações do António Costa. Gostaria talvez de repartir em 3 planos. O primeiro, que foi o aproveitamento político oportunista destas declarações. O segundo, o contexto onde estas declarações foram proferidas. E, finalmente, a substância das próprias declarações e confrontar com a prática política deste governo em relação à China. Em primeiro lugar, sobre o fenómeno da propagação chamada viral. Eu devo dizer que, ao contrário das propagações na blogosfera genuinamente espontâneas, esta não é nada espontânea. Como se pode ver, o vírus está bem identificado e tem uma cor. É a cor alaranjada e verde. Portanto, quanto a isso não temos dúvidas e, portanto, o aproveitamento político é muito claro e, portanto, não é um fenómeno espontâneo de propagação viral na blogosfera, mas sim um fenómeno de propagação. Que começou com o Nuno Melo, que acabou por publicar este vídeo. Mas por isso mesmo é que eu digo que a cor também é verde. Mas é verde e alaranjada. Mas deixe-me perguntar-lhe, se efetivamente achasse que deveria mostrar aos seus eleitores ou mostrar a alguém que o segue que afinal o líder da oposição defende qualquer coisa diferente daquilo que vem dizendo nos últimos meses, acha que isso não tem interesse público? Bom, eu disse que gostava de falar em 3 planos. Falei no primeiro, o segundo, o contexto. Não nos esqueçamos que António Costa estava a falar numa cerimónia, se assim podemos dizer, em que o António Costa tinha o estatuto de Presidente da Câmara, não de líder partidário, e naturalmente o António Costa é um homem de responsabilidade e tem sentido de responsabilidade. E estava a falar para uma audiência de estrangeiros, de chineses. E, portanto, eu compreendo que, para essa audiência, que António Costa não pudesse, de maneira nenhuma, pegar nos discursos habituais. Aliás, se formos ver 2 dias antes, António Costa pôs sobre as questões da pobreza, do aumento da pobreza em Portugal, sobre a situação económica, sobre a situação social. O António Costa, na minha opinião, tem sido claro relativamente à situação do país e nunca disse que o país, do ponto de vista social, do ponto de vista de finanças públicas, do ponto de vista económico, que estava melhor que em 2011. Aliás, o António Costa disse que estava diferente. Mas o que é que o leva a acreditar? Que aquilo que diz publicamente quando estão os jornalistas e são convidados diante das câmaras é aquilo que ele realmente pensa, e quando não há câmaras, aparentemente, de órgãos de comunicação social portugueses, acaba por dizer isto, que o país está diferente do que estava em 2011, dando a entender, não sei se todos percebemos mal, que estaria melhor do que o que estava naquele ano. Repara, eu como disse, e gosto de reafirmar isto, o contexto era este, uma audiência de estrangeiros, de nacionalidade chinesa, e eu penso que o António Costa, ainda que se possa criticar a frase como foi dita, fez muito melhor do que se tivesse tomado a posição crítica da comunidade chinesa em Portugal, que ainda recentemente fez uma manifestação no Rossio a protestar contra possíveis enganos dos nossos intermediários imobiliários, que trabalham no imobiliário, e, portanto, o António Costa fez bem e defendeu esses mesmos empresários do imobiliário ao dizer que Portugal pois, estava diferente e
de algum modo está a transmitir a ideia de que a comunidade chinesa que começa a protestar pela maneira como terá sido, de alguma maneira, enganada, em alguns casos, António Costa fez questão de, por assim dizer, tentar minorar esses aspectos e reafirmar à comunidade chinesa que os portugueses são homens, os portugueses e Portugal é um país de homens sérios e, portanto, provavelmente quereria lavar essa imagem também negativa que foi apresentada na própria televisão ainda há poucos dias, não é? E, Manuel, aquilo que nos está a tentar dizer como argumento é que diante de uma plateia de estrangeiros, Portugal deve ser defendido. Creio que os analistas estão de acordo sobre estas matérias. Certamente. E mesmo os politólogos têm vindo já a falar sobre essa questão. Agora, a questão é, mentimos diante de uma plateia de estrangeiros? Dizemos exatamente aquilo que não pensamos? Dizemos exatamente o contrário daquilo que andamos a dizer há meses? Não, eu penso que o António Costa agiu diplomaticamente. Ele não disse que os portugueses estavam melhor, estavam mais ricos, que havia menos desemprego, que havia menos pobres. Não disse objetivamente nada disso. O que disse foi de forma diplomática que o país estava diferente. Mas isso foi o que disse Luís Montenegro, que foi tão criticado, que disse que o país estava melhor, mas a vida das pessoas não estava melhor. Não, é a mesma coisa, ou não? Mas repare, dizer isto aos portugueses é uma coisa. Dizer isso a uma comunidade quase 100%, julgo eu, de estrangeiros é outra coisa. Eu, como vivi por dentro a crise de 2009, 2010, e como conheço a atitude e o comportamento de muitos dos nossos governantes de hoje e dos partidos que suportam este governo, o que fizeram em 2009, 2010 e 2011, que para mim tomaram atitudes vergonhosas, dizendo em Nova Iorque, dizendo em Washington, que Portugal estava na bancarrota, portanto que isto não tinha conserto. Eu acho que isso é que é de criticar. Agora, numa sessão para estrangeiros, que se diga de uma forma diplomática, mas não com coisas concretas. Não vi nada no discurso de António Costa que dissesse, que pegasse num indicador económico ou social e dissesse Portugal, que confirmasse que Portugal estava melhor. Bom, mas tem noção que esta frase ainda, e não está propriamente isolada, tem ali um contexto de um agradecimento aos amigos chineses que são para as ocasiões, invocando um pouco a pátria, que efetivamente vieram ajudar Portugal no momento em que outros não acreditavam, a melhorar o país. Fica essa ideia. Essa ideia vai ser usada como arremesso político. Certamente que vai ser usada, mas qual é o comportamento, e esse é o terceiro plano que eu gostava de abordar. O que é que tem feito este governo relativamente às relações de Portugal com a China? O que este governo fez foi vender empresas estratégicas, não a empresas de mercado, que seguem as regras de mercado, num país com o mesmo regime de Portugal, mas não. O que este governo fez foi vender empresas de grande interesse estratégico para o futuro do país a um Estado de capitalismo. Ou seja, vendeu a EDP, por exemplo, a um Estado cujo regime económico é o capitalismo de Estado. Não é o capitalismo de mercado como nós temos aqui. Mas em que é que vê nisso um problema? Eu vejo um problema porque condiciona o futuro, na medida em que é o Estado chinês que tem a propriedade, por assim dizer, da EDP portuguesa. Portanto, repara a contradição. O governo português, criticando a posição do Estado português nas empresas portuguesas, vende uma empresa portuguesa a um Estado estrangeiro. Portanto, não altera a natureza da influência do Estado na empresa. A qualidade da natureza estatista na presença dessa empresa mantém-se, só que não é portuguesa, mas é estrangeira. Mas depois tem uma política de porta aberta para os chineses, através dos vistos gold. Repare, isso vem
vem na mesma linha, naturalmente. Os vistos gold já foram criticados do ponto de vista político, porque o que se está a fazer é trocar, de alguma maneira, a soberania, trocar a qualidade de cidadania portuguesa por dinheiro. Quer dizer, repare, só os chineses com muito dinheiro é que podem se tornar cidadãos portugueses. Suponha que há um chinês de grande valia pelo seu trabalho científico, pelo seu trabalho artístico, a esse não lhe é concedido um visto gold porque não tem 500 mil euros, se não tiver 500 mil euros para dar a Portugal. Mas o objetivo dos vistos gold não é dar cidadania, o objetivo dos vistos gold é trazer investimento estrangeiro direto para Portugal. Sim, mas qual é a moeda de troca? É cidadania? Alguma coisa tem que ser dada em troca? Em troca dos 500... Sim, mas repare, nem tudo é transacionável. Por exemplo, a dignidade de um país não é transacionável, não é? E a soberania também não. Quer dizer, é evidente que neste mundo em que tudo, do ponto de vista dos mercados financeiros, todas as coisas são suscetíveis de ter um preço, é possível fazer isso. Agora, há pessoas que, prezando um sistema e um padrão de valores diferente, não aceita que tudo possa ser mercadejado, não é? Bom, quem não aceitou estas declarações de António Costa e não foi tão compreensivo como o Emanuel, foi Alfredo Barroso, que já anunciou que vai pedir a desfiliação do PS. Acha que se justifica ou não, tendo em conta estas declarações? Isso deixa, de certa forma, o Partido Socialista, naquilo que vem defendendo agora, perder um pouco a face? Repara, isto pode acontecer em qualquer partido, não é? Eu não acredito que seja só por isso, não é, que tenha acontecido esse anúncio de desfiliação. O que, penso eu, os socialistas devem comparar é exatamente aquilo que eu acabei de dizer. A atitude deste governo, portanto, de outra cor partidária, portanto, PSD-CDS, e o que é que este governo, na prática, tem feito relativamente ao compromisso que está a assumir, relativamente a deixar nas mãos de estrangeiros empresas estratégicas, que eu devo dizer e reafirmar uma vez mais que o governo do engenheiro José Sócrates, que neste momento não pode intervir como comentador nestas áreas, devo dizer que ele próprio, José Sócrates, e eu sou mais uma vez testemunha disso, se recusou a trocar dinheiro, empréstimos para refinanciar a dívida pública, em troca da nossa EDP. Isso deve ser dito em público, porque abona a favor desse Primeiro-Ministro, que neste momento não pode efetivamente intervir nesta polémica. Mas isto é verdade e não se concretizou, não obstante as diligências que foram feitas junto da China para obter também financiamento, mas a moeda de troca que a China pedia era já a EDP e outras empresas estratégicas. Portanto, os socialistas devem estar orgulhosos do partido, do líder dessa altura, ter assumido essa posição. Naturalmente, se outros socialistas têm uma opinião diferente ou não conhecem os factos do que tem sido a história do Partido Socialista relativamente a estas matérias e, naturalmente, colocam-se mais do lado de quem hipotecou essas empresas estratégicas à China, eu não vejo, com toda a franqueza, e acho que ninguém poderá ver, que nas palavras e nas declarações de António Costa, por assim dizer, uma vassalagem à China. Não se trata de uma vassalagem ao governo chinês, trata-se apenas de um reconhecimento, enfim, como a Tânia também referiu, que foi positivo, dos investidores chineses terem vindo para Portugal fazer algum investimento que animou o imobiliário, principalmente nas grandes zonas urbanas, como Lisboa, por exemplo. Entramos agora na área que lhe é mais familiar. Entramos nestas críticas de Bruxelas. Depois dos elogios, as críticas, agora relativamente ao ritmo do ajustamento, assim os portugueses ficam baralhados. Críticas, elogios, mais críticas, isto no espaço de 3 meses. Afinal, Portugal está a fazer bem ou está a fazer mal? Bom, eu acho que os portugueses devem ver quem são os porta-vozes destas críticas. E temos que ver também o contexto, não é? Porque é que Portugal recebeu alguns elogios
E de onde vieram esses elogios? Vieram da Alemanha, naturalmente. E porquê? Porque os elogios não eram genuínos, é isso? Porque a Alemanha precisava de ajuda para a questão grega, não é? E, portanto, isso compreende-se. Portanto, esses elogios que foram efêmeros e que não correspondiam à realidade, como nós dissemos aqui, eu próprio disse que não via com objetividade nenhuma alteração significativa que pudesse levar os analistas económicos e financeiros a mudar de opinião relativamente à situação económica e financeira do país. Então alinha mais nesta visão de Bruxelas, que traz agora aqui elenca aqui uma série de riscos, já como no passado, relativamente ao mercado de trabalho, à dívida interna, à dívida externa, e acha que faz bem em pôr aqui Portugal sob vigilância permanente? Bom, nós temos que confirmar que a situação do país não é boa. Os indicadores são claros. Aliás, o Banco de Portugal publicou no seu boletim estatístico de fevereiro os últimos dados sobre o indicador coincidente da atividade económica e esse indicador não está melhor. Publicou também os dados da dívida pública e a dívida pública voltou a aumentar em 2014 e, portanto, entre 2010, finais de 2010 e 2014, a dívida pública aumentou 32,5 pontos percentuais do PIB, o que é mais do que a dívida aumentou em todo o período de 2007 a 2010. Mas qual é a justificação, afinal? Com tantos cortes, com tanta austeridade, são só os juros ou não? Tânia, isto desvia-nos da questão que eu estava a responder. É claro que eu posso elaborar sobre esta questão da dívida, mas vai-me tomar algum tempo. Porque, basicamente, este aumento da dívida se deve a duas coisas, não é? Deve-se ao facto de o país ter produzido menos nos primeiros 3 anos desta legislatura e a queda do produto interno bruto foi de 6,4 pontos percentuais em todo o período. Foi uma queda, não é? O país ficou mais pobre. E, por outro lado, aquela pretensão de se fazer uma consideração orçamental como foi feita acabou por ficar, por assim dizer, apenas nas intenções e na propaganda, porque a consolidação orçamental do ponto de vista estrutural não foi feita. E, portanto, é por isso que temos esse problema na dívida pública. Mas, Tânia, se me permite, eu gostava de falar na questão de Bruxelas. Portanto, por um lado temos que ver os porta-vozes, ou vêm de Bruxelas ou vêm da Alemanha. Agora, de Bruxelas, convém dizer, acrescentar, é verdade que a situação está como Bruxelas descreve, não é? Mas convém também não dar toda a razão a Bruxelas. Ou melhor, o que os portugueses devem ver é que a situação em que o país se encontra é também da responsabilidade, e muita responsabilidade, das políticas que têm sido advogadas por Bruxelas nestes últimos anos, principalmente depois da crise. Nós temos 3 problemas no desenho institucional da política económica na área do euro. E quais são esses 3 grandes problemas? Uma é a orientação da política monetária do Banco Central Europeu, que está nos seus estatutos, que a orientação é o combate à inflação, ou seja, a estabilidade de preços. Ora, num contexto onde, como já vimos, não existe inflação, mas deflação. Aliás, já referimos aqui que em Portugal os preços continuam a ter uma variação negativa. O último valor de janeiro foi de menos 0,4. Portanto, não faz sentido esta orientação da política monetária. Portanto, a política monetária devia estar orientada para o crescimento económico e para o combate ao desemprego, para a criação de emprego, aliás, como é a política monetária nos Estados Unidos. Portanto, esse é um primeiro grande problema. Mas o segundo grande problema é que, na Europa, existe união monetária, pelo menos na área do euro, mas não existe união fiscal. E também a política de rendimentos, a política fiscal e a política também a política de rendimentos não é coordenada. Finalmente, as respostas que a União Europeia está a dar são assimétricas, ou seja, combate-se os desequilíbrios apenas naqueles países que têm desequilíbrios para o lado negativo, que têm déficits. E mas não se combatem os outros desequilíbrios, como na Alemanha. Ora, a Alemanha é uma conversa que começa a ganhar algum tom na Europa agora. Sim, mas isto tem um substrato técnico muito importante.
e que os economistas que refletem sobre estas matérias chegam à conclusão de que um regime de câmbios fixos, como é a área do euro, favorece a Alemanha. E se não existisse o euro, a Alemanha já tinha perdido competitividade, porque naturalmente os portugueses já tinham desvalorizado a sua moeda, se a tivessem, e portanto os alemães não exportariam tanto como estão a exportar, não teriam tantos excedentes. Há um limite portanto, para o excedente ou não? Existe? Está inscrito em algum lado? Não está. Portanto, repare, há limites para o déficit. E, aliás, a questão da balança externa nem foi contemplada no tratado. Portanto, isso é um das falhas, por assim dizer, do desenho. Se calhar a história não a tinha colocado ainda em cima da mesa. Será que vai estar colocada em cima da mesa num próximo encontro? Essa questão alemã vai ser discutida? Repare que tem sido dados alguns passos. Depois da crise, a Comissão Europeia criou um mecanismo de supervisão macroeconómica. Ao lado da supervisão de finanças públicas foi criado esse mecanismo. E é, de certo modo, à luz desse mecanismo, que foram proferidas as declarações do Comissário Europeu para a Economia, que é o francês Pierre Moscovici. Repare que este mecanismo de supervisão macroeconómico é importante. É a primeira vez, não é a primeira vez, porque o mecanismo foi criado logo a seguir em 2010, 2011, deve ter sido aprovado em 2011, mas não tem tanta ênfase na comunicação social como tem a supervisão das finanças públicas, a questão do déficit público. Mas este mecanismo é importante porque já se fala do desequilíbrio interno da economia, que é o desemprego. E, portanto, os dois grandes desequilíbrios que foram mencionados e que obrigam a que Portugal fique sob vigilância apertada e permanente, não foi tanto o desequilíbrio das finanças públicas, do ponto de vista de déficit, mas o desequilíbrio da economia em termos de desemprego e também financeiro, o desequilíbrio financeiro em termos de dívida pública. Portanto, isto leva-nos novamente para o problema da dívida pública. E por mais que se negue que a dívida pública não é um problema, a verdade é que é. A verdade técnica é que a nossa dívida, como está, com as taxas de juros que temos, não obstante a descida, e não obstante, enfim, a pequena recuperação económica, com um ligeiro crescimento do PIB, ainda esse crescimento não é suficiente para tornar sustentável o nível de dívida pública que nós temos. Portanto, este é um problema que não vai sair, certamente, da agenda da Europa nos próximos tempos. Aqui fica um bocadinho de futurologia também. Muito obrigada, Emanuel, por ter vindo a esta edição das 12. Encontramos-nos na próxima semana.